Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aí para a nossa aula número 5. O nosso conteúdo agora vai ser mais um dos componentes da plataforma Android. Eu vou falar para vocês um pouquinho do conceito de Broadcast Receivers, né? Vamos chamar simplesmente de receivers, né? São componentes para capturar eventos aí internos e externos, tá? Então deixa eu compartilhar aí a minha tela. Deixa meu vídeo aqui. Bom, então, só lembrando a nossa arquitetura, né? Nossas atividades, content provider, serviços, broadcast receivers, né? A nossa activity a gente já explorou o que a gente tinha aqui sobre esse componente, né? Falamos sobre as intents, que são os mecanismos de troca de mensagens que a gente utiliza para troca de mensagens internas ou externas, né? Para enviar e também para receber, né? Como se fosse aí o nosso transporte. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Broadcast Receiver, né? Ou simplesmente os nossos receptores, nossos receivers. Bom, os receivers, eles são mecanismos que vão permitir a gente, então, interagir entre esses componentes, né? Entre um content provider, um serviço, um evento interno da nossa aplicação, mas também é possível capturar eventos externos à nossa aplicação usando aí um receivers, né? Até coloquei aqui, né, que são mecanismos que permitem interagir internamente entre esses componentes da arquitetura, mas também um receiver permite a gente receber eventos externos, né? Então, normalmente eles funcionam como gerenciadores de tarefa e atuam em segundo plano, né? Eles ficam ouvindo, como se fosse um processo ali, esperando uma determinada ação, né, um determinado evento acontecer para que ele execute uma determinada ação dentro da nossa aplicação, da nossa tarefa, né, uma tarefa, por exemplo. Né? Existem duas maneiras da gente chamar um receiver. A gente vai fazer as duas maneiras aqui hoje na prática, né? Uma delas é fazer a chamada diretamente, né? Então eu vou lá na minha aplicação e invoco o meu receptor de forma explícita, né? Ou de forma implícita, né? O de forma implícita é quando algo do sistema acontece e aí eu faço o registro através de um filtro, né? Eu faço o registro de um determinado evento que eu espero capturar caso ele ocorra, né? Existem vários eventos aí dentro do nosso sistema operacional e a minha aplicação pode registrar um determinado evento para que quando ele ocorra, a minha aplicação execute uma outra tarefa associada a ele, né? Então, vocês podem também detalhar um pouquinho mais aí dessa descrição. Eu coloquei o link aqui para vocês, né, lá da bibliografia básica, né? Então, ó, as aplicações Android, elas podem enviar ou receber mensagens do sistema Android e também de outras aplicações Android, de modo usando aí o padrão aí de publicação, né? A gente chama de registro, né? As transmissões, elas são enviadas quando um determinado evento ocorre, né? Desde que eu registre este evento de interesse, né? E mais de uma aplicação, obviamente, pode estar registrada para capturar e processar aquele determinado evento, tá? As aplicações podem registrar e desregistrar, né, em momentos oportunos, o interesse em determinados eventos e receber essas transmissões. Então, quando a transmissão ocorre, o sistema recebe essa sinalização e pode fazer um processamento. Ó, no geral, as transmissões podem ser usadas como um sistema de troca de mensagens, né, entre aplicações ou entre a própria aplicação ou até de fora da aplicação, algo que o usuário executou, né? Tem uma ressalva aqui, né, depois eu vou falar sobre limitações, né, e cuidados que a gente tem que ter, é que como isso processa em segundo plano,
a gente tem que tomar um certo cuidado, né, em criar receptores, porque eles estão consumindo aí processamento e memória do nosso aparelho, né? Então, a gente tem que usar com certa cautela, porque o próprio sistema operacional pode derrubar se isso aí tiver consumindo muita memória ou processamento do nosso aparelho. Beleza? Então, vamos lá. Os receivers, né, a partir da versão do Android 8, aí, da API Level 26, eles mudaram a forma de registrar os interesses de eventos implícitos, né, de eventos externos. Né? Até o Android 7 era possível fazer esse registro direto naquele arquivo que a gente chamava de manifest file, né, o arquivo de manifesto. Só que a partir aí do Android 8 não é mais possível fazer isso lá no manifesto, né? É preciso fazer isso via programação. Essa restrição ela foi posta pelo Android por questões de segurança, né, das aplicações, para que uma aplicação não interfira na outra, né, para que eu não fique capturando eventos de outra aplicação e vice-versa, né, abrindo brechas de vulnerabilidade. Então, o Android tirou essa possibilidade de registro no arquivo de manifesto, né, e esse registro só pode ser feito dentro da programação da aplicação, né, quando a aplicação está em execução. Então, é questão de segurança. Mas a gente vai ver isso de forma prática. Né? Então, vamos fazer um exemplo prático. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu Android Studio. Vamos fazer um exemplo da criação de um receiver que vai receber um estímulo diretamente, né, um estímulo explícito. Nós vamos gerar esse estímulo de dentro da própria aplicação. E aí vamos processar esse estímulo. Qual que vai ser o processamento? A gente vai escrever uma mensagem na tela, né? Um toast aqui, por exemplo, como se fosse uma caixinha de texto que ela aparece com a mensagem, fica um tempo na tela e some, né? Então, quando a gente gerar esse estímulo, a gente vai mostrar essa mensagem usando esse toast aqui, vai mostrar essa mensagem, né? Que foi uma ação explícita gerada ou se foi uma ação capturada do nosso sistema. Tá? Então, a ideia é fazer esse teste e gerar esse estímulo de forma explícita. Então, vamos lá para o nosso Android Studio. Criei um projeto novo aqui com uma única activity, né? Uma main activity limpa, né? Não tem nada ainda. Tá? E vamos fazer aí a criação do nosso receiver. Né? É sempre interessante a gente criar pacotes para separar aí o que é atividade, do que é receiver, né? Ou do que é outro tipo de componente. Então, eu vou criar um outro pacote aqui. Vou chamar aqui o pacote de... novo pacote, cadê? New package. Dentro do Java, também Java. Vamos chamar de br.com.opet.receivers. Né? Então, dentro do meu... Deixa eu ver se eu chamei de receiver ou chamei de receivers. Eu chamei aqui de receiver. Então, vou fazer igual ao exemplo aqui, para não ficar diferente. Então, receiver. Então, criei o pacote receiver. E agora eu vou criar... ele é um bugzinho aqui do Android. Quando a gente cria o pacote, ele não mostra. Mas quando eu criar o receiver, eu posso já indicar ele aqui dentro. Nova. A gente vem aqui em outros e vamos criar um Broadcast Receiver, tá? Então a gente vem nessa opção
new, outro, um broadcast receiver. Vamos dar um nome para esse receiver. My receiver, vou deixar esse nome sugerido aqui, código Java. E beleza, né? Então, criou o nosso receiver, ele tem um método chamado onReceive, que é o método que vai fazer o processamento. Deixa eu ver aqui se ele colocou aqui. Aqui, ó, o pacotinho que a gente criou, o receiver, né? Agora ele atualizou, o Android atualizou, eu vou jogar ele aqui para dentro desse pacote. Beleza, BR com o pet receiver. É só questão visual mesmo, né? Beleza. Então, lá no nosso main activity, eu quero que quando a minha a aplicação seja criada no onCreate, eu quero gerar um estímulo, né? Eu quero ir até esse receiver. Então, esse meu processamento, né? No caso, esse meu direcionamento, essa minha navegação, ela funciona muito semelhante àquela que a gente fazia para ir de uma activity para outra, lembram? A gente criava uma intent. Então, aqui vai ser da mesma maneira. Nós vamos precisar criar uma intent, né? E aí, nessa intent, a gente indica origem, né? This e o destino. Então, quem que vai ser o destino aqui, no caso? O meu myReceiver.class. Né? Então, muito parecido quando a gente fazia a navegação entre activities. Né? Aqui a gente vai criar intent e vai dizer origem e destino. Né? Até coloquei aqui no slide, deixa eu pegar o slide aqui para vocês. Aqui, ó, né? Então, a gente vai criar intent e dizer para onde a gente vai. Só que ao invés da gente colocar aqui start activity, nós vamos usar o comando send broadcast, né? Porque agora eu quero enviar um broadcast, eu não quero iniciar uma activity. Então, a gente vem aqui e send broadcast, passando essa intent, que é essa intent que me diz da onde eu vou, da onde eu estou e para onde eu vou. Né? Beleza. Então, quando eu crio a minha aplicação já vai direcionar para esse receiver. O que esse receiver vai fazer? Né? Posso até apagar esse código gerado automaticamente aqui, né? Esse conteúdo aqui, esse corpo do onReceive, e vou dizer que ele vai fazer um toast na tela, né? Vai escrever alguma coisinha na tela e aí vai sumir. Né? Então, eu vou pegar só esse comandinho do toast aqui, ó. Eu poderia fazer um log, né? Mas eu vou fazer esse toast aqui e o log. Vou fazer as duas coisas. Vocês já vão entender o que é. Então, o toast, que é para ele escrever na tela, ele vai escrever chamada explícita. E aqui é o tempo que o toast vai ficar, né? Longa duração e ponto show que vai mostrar na tela. E vou gerar um log também, dizendo que é uma ação explícita. Vou criar uma tag aqui. Private. String tag, eu estou no myReceiver. Só para saber da onde que veio o log. Né? Então, lá no log de informação, eu vou escrever ação explícita. E esse getAction, ele vai me dizer qual foi a ação que gerou esse estímulo. No caso, é uma ação explícita, né? Então, ele não vai conter nada dentro, né? Ele vai estar aí nulo, né? Então, ele vai
ela vai imprimir nulo aí no nosso log, tá? Porque é uma chamada explícita, tá? Então, vamos executar a nossa aplicação, uma aplicação que não tem nada, né? Só tem essa chamada para o nosso receiver. Está fazendo o build. Compilando. Abriu a aplicação e escreveu lá, ó, chamada explícita. Viram? Ele apareceu um pouquinho e saiu, né? Então eu posso minimizar quando eu acionar ela de novo, né? Ela não vai aparecer, por quê? Porque ela está no onCreate, né? Eu coloquei essa ação, né, dentro do onCreate, só quando a aplicação é criada. Eu até poderia fechar a aplicação aqui e abrir ela manualmente, aqui, ó, aula 5. Abrir a aplicação, aí sim, chamada explícita, ok? Então, primeiro exemplo foi a gente criou uma aplicação e na criação dessa aplicação eu estou fazendo uma invocação direta de um broadcast, né? A minha aplicação está gerando um broadcast, está gerando um estímulo e esse estímulo está sendo capturado aqui, né? Até se vocês olharem aqui no run, ele vai aparecer aqui no log. Aqui, ó, ação explícita. Qual foi a ação que gerou? Está nula. Por que está nula? Porque foi uma ação interna da minha aplicação. Não foi uma ação externa, por isso que ele colocou null. Tá? Então, o que a gente pode melhorar aqui? Né? Até tinha posto aqui no slide, mas eu estou fazendo mais paulatinamente. A gente poderia fazer um teste, né? Ó, ao receber um estímulo, identificar se é um estímulo explícito ou implícito. Então, vocês viram que quando é null, ele é uma chamada explícita, né? Então, eu posso vir aqui e colocar um if. Se o meu intent, que é da onde veio o comando, for null, né, for igual a null, ou no caso ali do slide eu coloquei diferente de null. Então, se for diferente de null, vai ser uma chamada. Vou pôr o toast aqui, vou pôr o log também. Então, se for diferente de null, é uma chamada implícita. Ação implícita. Se não, else, vai ser uma chamada explícita. Faltou alguma chave aqui? Isso. Beleza? Implícita e explícita, né? Então, fizemos o nosso primeiro exemplo prático. Enviamos um estímulo diretamente de forma explícita. Bom, antes de executar o segundo exemplo, eu coloquei uma observação aqui no início, que a partir do Android 8, então não é mais possível fazer o registro de ações dentro do arquivo de manifesto. A gente tem que fazer isso via programação, né? Por enquanto, eu não registrei nada, né? Eu só estou gerando um estímulo manualmente aqui, né? Estou fazendo esse send broadcast de forma manual, né? Estou gerando um estímulo aqui de forma manual.
Se vocês olharem aqui no arquivo de manifesto, está aqui o nosso receiver, né? Então, aqui, ó, aonde ele está localizado, né? Dentro do pacote BR com o Pet Receiver. E até o Android 7, né, anterior ao 8, eu poderia criar um filtro aqui dentro, né? Eu poderia dizer o seguinte, eu poderia pôr lá, ó, criar um filtro dentro do receiver dizendo quando esta ação aqui, poderia inventar um nome para a ação, né? Quando a ação myReceiver, tudo maiúsculo, acontecer, a minha aplicação vai capturar isso aqui, né? Só que eu poderia capturar ações de outros aplicativos e vice-versa, né? Então, por conta disso, o Android tirou essa opção de fazer esse registro de filtros de ações diretamente no manifesto, tá? Isso aqui está lá também, eu acho que aqui embaixo tem um lugar que ele explica isso aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Android 8. A partir do Android 8, API 26, o sistema impõe restrições aos receptores, que não podem mais ser declarados direto pelo manifesto, né? Ó, não será possível usar o manifesto para declarar um receptor para transmissões implícitas, né? Então, eu poderia colocar lá dentro, ó, algumas ações. Então, que tipo de ações, né? Então, a gente tem aí várias ações, né? Quando o meu celular fizer um boot completo, quando eu desligar minha tela, quando eu desabilitar o meu Wi-Fi, quando habilitar o modo avião, quando eu, né, várias ações podem ser capturadas e a gente poderia fazer o registro dessas ações até o Android 7 através do arquivo de manifesto. Então, a gente colocaria assim, ó, intent filter, e aí colocaria o registro dele e escolheria qual é a ação que a gente quer capturar, né? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó, a gente poderia pegar aqui uma ação que eu criei, ou mesmo uma ação de sistema, né? Eu poderia pegar aqui criar um intent filter, né? e colocar uma ação, né? Poderia fazer isso aqui, ó, intent filter. Pegar uma ação. Por exemplo, vamos pegar uma ação aí de ligar o modo avião, né? Eu tinha posto tudo de ligar o modo avião, que é mais fácil da gente testar. Aqui, ó. Action Airplane Mode Changed. Então, a gente poderia fazer o registro dessa maneira até o Android 7, né? A gente podia fazer esse tipo de registro. Então, se eu fizesse esse tipo de registro, esse nosso myReceiver teria a capacidade de pegar a mudança de a ação, né, de ligar o modo avião. Deixa eu compilar essa aplicação de novo. Foi feita a chamada explícita, automaticamente no onCreate. E aqui a gente, se mudasse aqui o modo avião, né, essa ação de ligar e desligar o modo avião
conseguia ser capturada através desse tipo de programação aqui, né? Só que a partir do Android 8, isso aqui não é mais possível, tá? Então a gente pode até tirar esse trecho aqui do receiver do nosso manifest file, né? A gente pode tirar isso aqui, deixa eu parar a minha aplicação. E como que a gente vai fazer o registro de uma ação externa? A gente vai ter que fazer isso na aplicação, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Então a gente vai, teste número 2, registrar no broadcast, fazer o registro, né, do receiver no código. Então a gente vai criar uma classe myReceiver. Então vamos criar uma instância, né? Então a gente vai, não vou mais fazer isso aqui era para nós fazer, deixa eu até pôr em comentário, barra asterisco, gerando um estímulo explícito. Aqui a gente gerou o estímulo de forma explícita. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai criar, então, aqui um myReceiver, vou chamar de MR, que cria uma instância, né, do myReceiver, e aí nós vamos criar o intent filter, né, o filtro que a gente quer, e dizer qual é a ação. Então, aqui, ó, intent filter, e aí nós vamos adicionar nesse filtro qual é a ação que a gente quer que o nosso receiver capture. Então eu vou colocar lá intent filter ponto add ação. Qual que é a ação? É uma ação que eu vou dar um nome para ela, né? Então vai ser a ação br.com.myreceiver.receiver, que é o nosso pacote, e aqui eu dou o nome da ação, qualquer nome, né? Eu vou chamar de myReceiver só para ficar igual o slide, mas aqui poderia ser qualquer nome, né? Eu estou nomeando o meu estímulo, né? Então, nomeei meu estímulo e agora eu vou registrar esse estímulo para que o meu receiver consiga capturar esse estímulo, né? Então a gente vem aqui e registra ele, ó. Register receiver. E para eu registrar, eu digo quem que vai capturar e qual é o meu filtro. Olha lá, ó, register, receiver, a minha classe e o meu filtro. Então aqui eu estou fazendo o registro da ação, estou registrando esta ação customizada, né? A gente chama de ação customizada. Ação customizada. Não é uma ação de sistema, é uma ação do usuário. E aí, novamente, a gente pode gerar o estímulo, né? E aí eu vou gerar o estímulo e dizendo quem é a ação que está sendo passada no meu intent. Antes era null, lembra que a gente só criou aqui o intent e disse para quem ia. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui criar o meu intent,
new intent, interable não, né? New intent, e vou dizer qual é a ação, né? Então, a ação vai ser o meu PR com ponto opet ponto receiver ponto my receiver. Aqui faltou o caminho, né? Só arrumar aqui no slide. E aí, faço um broadcast desse intent, tá? Então, a diferença do anterior é que era um estímulo explícito, né? Mas não era uma ação específica. Então, agora eu estou fazendo o registro, né? Aqui eu estou fazendo registro da ação. Estou dizendo que o meu receiver vai ter a capacidade de receber isso aqui. E aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Gerando o estímulo. Tá? Então, vamos compilar novamente e vamos ver o que vai acontecer aí com a nossa aplicação. Está lançando, iniciou. Chamada implícita, né? Então, agora, né, eu não estou fazendo uma chamada explícita. A chamada explícita é quando eu digo da onde eu estou saindo e para onde eu estou chegando. Agora eu não fiz isso. Agora eu fiz o quê? Eu disse o seguinte, ó, o meu receptor, ele vai ficar ouvindo as ações e quando uma ação chamada myReceiver acontecer, ele vai capturar, né? E aí aqui eu fiz, né, como se eu fosse algo externo, mas eu gerei internamente o estímulo e gerei, mas eu não disse quem, eu só disse, ó, manda um broadcast, ou seja, eu estou mandando para todo mundo um estímulo chamado myReceiver. E alguém vai, que tiver essa ação registrada, processa. Então, quem que tem essa ação registrada? O nosso myReceiver lá, né? Então, como ele tem esta ação customizada registrada, né, quando esse estímulo aconteceu, ele capturou, né? Então não é mais null a ação, ele caiu aqui, né? Diferente de null, ele caiu na ação implícita e inclusive imprimiu no log lá qual foi a ação, né? Se a gente olhar aqui no log, vamos achar aqui, ó. Startou a aplicação. Aqui, ó. Ação implícita. E qual foi a ação que ele capturou? pr.com opet receiver myReceiver. Ok? Beleza, eu registrei uma ação customizada e que foi capturada da minha própria aplicação, né? Então a minha própria aplicação gerou esse estímulo, né? Aqui eu coloquei no onCreate, né? Mas a gente poderia fazer um negócio mais bacana, a gente poderia pôr um botão para gerar esse estímulo, né? A gente poderia ir lá no nosso layout aqui, colocar um botão, né? Vou tirar esse Hello World daqui. Vamos colocar um botão. E vou escrever aqui gerar, opa, maiúsculo não, né? Gerar estímulo. Isso aqui é só para fins didáticos, né? A gente nem precisava receiver para fazer isso, tá? ID button.
ID button estímulo. Vou dar o nome desse botão de ID button estímulo. Então, quando o usuário clicar aqui, vai gerar o estímulo lá para o meu receiver, tá? Então, não vai ser na criação da aplicação, vai ser no clique do botão. Lá no main activity, então eu vou fazer uma função aqui, ó, public void gerar estímulo view. Isso aqui é só para eu poder capturar o botão lá, né? E eu vou pôr esse gerar estímulo aqui dentro, né? Então, quando eu clicar o botão, ele vai criar o intent e gerar o broadcast, vai mandar isso para, né, para todo o meu sistema e o meu receiver vai capturar. Tá? Então, eu só preciso lá no meu botão dizer que no onClick ele vai chamar aquela função gerar estímulo. Vamos lá, está compilando. Subindo a aplicação. Ó, subiu a aplicação. Né? Nenhum estímulo ainda foi gerado. Quando eu clicar aqui, o meu receiver capturou essa ação, né? Ó, gerar estímulo, ação implícita. Cada vez que eu clico, ele está gerando um estímulo. A minha própria aplicação está gerando esse estímulo chamado myReceiver. Né? Eu poderia chamar de qualquer outra coisa. Ok? Então, como eu falei no início, eu posso ter estímulos gerados e capturados dentro da própria aplicação, mas obviamente que é mais interessante a gente capturar, né, ou dependendo do que você quer que a aplicação faça, capturar um estímulo externo, tá? Então, vamos capturar um estímulo de desligar ou de alterar aqui o meu modo avião, né? Então, a gente precisa dizer que o nosso receiver ele vai, que é o nosso terceiro exemplo, né? Deixa eu ir um pouquinho mais devagar. Nosso terceiro exemplo aqui. Então, esse aqui nós fizemos, né? Geramos um broadcast e registramos o nosso código. Nosso terceiro teste, nosso terceiro exemplo, é registrar a captura de um evento do sistema. Então, nós vamos registrar vamos adicionar mais uma ação, né? O Action Airplane Mode Changed. Então, eu vou lá no meu Android. E lá onde eu estava fazendo o registro, aqui no caso eu estou fazendo o registro no onCreate. Mas eu vou passar para vocês aí que não é uma boa prática fazer isso, tá? Então eu venho aqui e coloco mais uma ação, né? Ó, se eu colocar aqui, ó, Action. É uma travadinha. Aqui, ó. Ó, as ações que eu tenho, ó. Screen on, quando a minha tela é ligada. Quando o modo avião é ligado. Quando eu desligo a tela. Né? Quando tem um erro. Quando a bateria está baixa. Quando eu faço um boot completo. Né? Quando eu faço uma ligação. Tem várias ações de sistemas. Muda a hora, né? Várias ações de sistemas de sistema que podem ser capturadas. Vou pegar essa aqui que é a mais fácil da gente testar, né? E visualizar. Então vejam, nesse momento agora eu estou registrando mais uma ação, né? Que seria aqui uma ação de sistema para o meu receiver. Estou fazendo isso via programação, não é lá no manifest file, né? Então via programação
Quando a minha aplicação é criada, ela registra essas duas ações, uma ação customizada e uma ação de sistema, né? E aí, quando ocorrer uma dessas ações, o meu receiver vai fazer um processamento, né? No caso ali é só mostrar um toastzinho na tela e logar aí uma mensagem. Vamos reexecutar. Está aqui a nossa aplicação. Se eu gero o estímulo, né? É uma chamada explícita. Deixa eu abrir aqui. E é a chamada myReceiver. Se eu puxar aqui, ó, e desligar o meu modo avião, olha lá, ó, chamada implícita. E foi logado aqui, ó, Airplane Mode, né? Eu tive aqui uma ação de Airplane Mode mudada, né? Airplane Mode Changed. Quando mudar, essa ação foi capturada. Bacana, né? Então, nós podemos, e vejam que a aplicação, ela pode estar em segundo plano, inclusive, né? Ela está em segundo plano, ela está ainda registrada, está processando. Então, se eu vier aqui mudar o meu modo avião, olha lá, ó, ele escreveu na tela chamada implícita, mesmo com a aplicação em segundo plano. Tá? Vamos matar a aplicação agora, matei a aplicação, coloquei o modo avião, tirei o modo avião, ele não capturou isso porque a minha aplicação foi encerrada, né? A gente pode chamar ela aqui novamente, aula 5. Muda o modo avião, ele vai gerar o estímulo ali. Beleza? Então, a aula de hoje era para mostrar mais esse componente aí da nossa arquitetura Android, que são os Broadcast Receivers, né? Os receptores de ações que podem ocorrer dentro da aplicação ou fora da aplicação. Podem ser ações customizadas pelo usuário ou ações de sistema. Tá? Então, às vezes, você quer que a tua aplicação faça alguma coisa quando algo externo acontece. Né? Para finalizar o conteúdo de hoje, eu coloquei aqui uma boa prática, né? Então, uma boa prática é evitar que o receiver fique processando em segundo plano, quando a nossa aplicação não está ativa. Né? Então, aquele exemplo que eu coloquei aqui, né? A minha aplicação foi minimizada, mas ela continua processando. Isso não é bom, né? Porque ela está consumindo recurso, né? O meu receiver está lá consumindo recurso. Ó. A minha aplicação está minimizada. Em teoria, ela não deveria estar consumindo recurso, né? Ela está em segundo plano, mas o Broadcast Receiver, ele processa em segundo plano. Então, ó, vejam, ela está minimizada. Se eu alterei o modo avião, apareceu o toast aqui, né? Apareceu esse processamento. Minha aplicação, mesmo minimizada, está processando. Né? Claro, em casos específicos, isso pode ser implementado, mas é preciso um certo cuidado. Mas, em geral, a gente não deve deixar isso rodando em segundo plano. Então, como que a gente resolve, né? Qual é a boa prática? Né? A boa prática é fazer o registro das ações, né? Quando a nossa aplicação está ativa. Então, aqueles registros a gente vai fazer na função onResume. Né? A aplicação é criada e aí no onResume é quando ela realmente está em primeiro plano, ela está sendo manipulada pelo nosso usuário. Então, vamos fazer essa última alteração para ficar melhor, né? Então, a gente tem que fazer o registro aqui no override, né? No resume, override, on resume,
Então, eu vou fazer esse registro aqui no onResume, né? E eu vou fazer o desregistro, né? É sempre bom a gente desregistrar para que o meu receiver não fique processando em segundo plano, né? A gente não fez o desregistro, a gente só registrou. Então, a gente vai fazer o desregistro no onPause, né? Até coloquei aqui. Ó, desregistrar quando a aplicação vai para segundo plano, no onPause. Então, a gente vai fazer unregister o myReceive da nossa aplicação. Override, onPause. E aí eu vou simplesmente fazer o desregistro. Registry, receiver, e aí eu vou dizer quem que eu quero desregistrar. Ah, eu quero desregistrar este myReceiver. Só que, veja, eu preciso externalizar essa variável aqui, né? Porque se eu criei o myReceiver no onResume, ele só vai poder ser destruído no onResume. Então, eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele para fora, né? Como uma variável global, para que ele possa ser iniciado dentro do onResume e desregistrado no onPause. Então, eu vou colocar ele aqui fora, né? Vou colocar aqui, ó. Posso até pôr ele como private, mas eu vou deixar assim mesmo, né? Então, ó, criei o myReceive aqui na minha classe MainActivity. Deixa eu só eliminar esses espaços em branco. E no onResume, eu estou registrando ele com esses filtros, e no onPause eu estou desregistrando. Então, essa é a melhor prática aí, a mais recomendada, né? Que a gente tenha um receptor aí, um receiver de broadcast apenas quando a nossa aplicação está ativa. Quando ela vai para segundo plano, eu paro esse processamento, né? Eu desregistro esse receiver para economizar recurso aí do meu celular, porque eventualmente até o próprio sistema operacional pode matar aí esse teu receiver, né? Então é sempre bom a gente seguir boas práticas. Vamos ver aqui se ele vai executar. Executou, né? Então eu estou gerando um estímulo interno, né? Que é o myReceiver. Vou desligar meu modo avião, né? Ele pegou, né? Porque a minha aplicação está ativa. Se eu jogo minha aplicação aqui para segundo plano, eu desligo e ligo o meu modo avião e ele não vai aparecer o toast, né? Por quê? Porque quando ela foi minimizada, eu, né, chamei a função onPause e desregistrei aquele receiver, né? Quando eu voltar de novo, né, o onResume é quando eu trago ela para primeiro plano, ó, trouxe para primeiro plano, registrou novamente o receiver e aí tira o modo avião, ele lê, coloca o modo avião, ele lê. Beleza, turma? Então, assim a gente finaliza o conteúdo de hoje, que era sobre Broadcast Receivers, que é um mecanismo aí que faz parte da arquitetura do Android, né? A gente já viu os activities, vimos os intents, que são essas flechinhas, que é a comunicação, né, por onde a gente encaminha os dados entre os componentes. E hoje a gente viu o componente receiver, né, o broadcast receiver, né, tem uma orelha aqui, né, porque ele está ouvindo tudo que está passando, né, seja uma ação interna da minha aplicação, ou seja uma ação externa, né, uma ação de sistema. A minha aplicação consegue receber e processar isso aí, né, e fazer alguma coisa, né? Então, imagine que você tem uma aplicação aí que ela identifica quando o usuário minimizou, né? E aí você pode dizer, ah, não deixe a minha aplicação
né? Aqui, por exemplo, né? Cadê o meu Android? Quando o cara vai no on pause, né? Aqui no on pause, a gente poderia gerar um estímulo lá, né? Dizendo não deixe a minha aplicação, né? Poderia passar quando for essa chamada explícita, né? Que é a do botão, a gente poderia pegar aqui, ó. Cadê? Chamada explícita. E poderia escrever assim, ó. Não abandone minha aplicação. Então, quando o cara faz um on pause, antes de desregistrar, eu poderia gerar aquele estímulo lá do botão, né? Poderia fazer isso aqui do botão. Vou chamar a função do botão, né? Gerar estímulo. Não preciso da view. E quando o cara pausar, ele gera o estímulo e aí desregistra, né? Mas ele está gerando o estímulo só para dizer para o meu usuário não abandonar a aplicação. Quando ele minimiza, ele não subiu ainda, né? Deixa eu parar aqui. Vamos gerar de novo. Aí, quando eu minimizo, não deu tempo. Diria uma exceção aqui. Acho que esse view aqui, gerar estímulo. Vou deixar esse. Está gerando estímulo e desregistrando. Muito rápido. Chamada implícita. Chamada implícita. Ah, tá. Uma chamada implícita. Cara, é implícita que eu quero, né? Então eu não quero gerar esse estímulo, eu quero gerar aquele primeiro que a gente fez aqui, ó.
Não deu certo. Bom, eu quis inventar moda aqui, né? Esqueçam isso aqui. O que vocês precisam gravar é que o Broadcast Receiver pode processar ações, né? E para que ele processe as ações, lá no código a gente tem que em algum lugar fazer o registro, né? Das ações que aquele receiver vai processar. Então, aquele receiver, né? Esse myReceiver que a gente criou, vai processar quais ações, né? Vai processar a ação customizada e a ação de mudar o modo avião. Tá? Então, a boa prática é a gente fazer esse registro quando a aplicação é ativa e desregistrar quando a aplicação é pausada. Né? E o estímulo pode ser gerado manualmente ou pode ser um estímulo gerado por sistema. E a gente fecha o conteúdo de hoje e eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem aí durante a aula. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até a próxima.